Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez neste vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo sempre uma mensagem que vem edificar nossas vidas, né? Que possamos cada dia mais aprender uma com as outras. Então eu venho trazer para vocês aí algumas experiências que eu tenho tido. Estou conhecendo meu Deus cada dia mais e aquilo que eu estou aprendendo, eu estou dividindo com você, porque eu quero que Deus levante um grande exército de mulheres que fazem a diferença nesse tempo tão tenebroso que estamos vivendo, né? Quantas mulheres aí usadas por Satanás para destruir vidas, e nós faremos a diferença. Nós somos mulheres usadas pelo Senhor para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas, para que nós possamos viver a grande vontade de Deus, que é que tenhamos uma vida abundante em todas as áreas. Assim o nosso Senhor Jesus nos falou. Amém? Então hoje eu quero trazer uma mensagem um pouquinho diferenciada, vou entrar um pouquinho mais aí na nossa vida sentimental, coisas que nós temos passado. O Espírito Santo de Deus me deu umas 6 mensagens que eu vou estar saindo um pouquinho daquilo que eu tenho falado ultimamente, que é acerca de buscar o Senhor, de colocar nossa vida espiritual em primeiro lugar, mas todas as áreas são importantes. Eu vou falar um pouquinho da vida sentimental e algumas mensagens que o Espírito Santo de Deus me revelou, né, agora pela manhã, eu vou trazer para vocês, tá bom? Eu vou ver se eu consigo ser breve, né, para que esses vídeos não fiquem muito grandes, muito cansativo, mas que venha alcançar o coração de vocês, mulheres, que venham produzir frutos, né? Que eu possa ouvir vocês contando grande testemunho, coisas que Deus vai fazer em nossas vidas, porque eu creio no Deus que ainda transforma, o Deus que ainda liberta, o Deus que restitui, o Deus que transforma aquilo que está destruído. O nosso Deus sempre faz o melhor por nós. Amém? Então hoje eu quero falar com você sobre esse título, né? Um título bem polêmico. Eu tenho observado aí quantos casamentos têm sido desfeitos por causa dessa situação, por causa da traição, né? E é algo que machuca tanto, que faz um grande estrago. Satanás ama entrar no relacionamento e trazer a traições, porque traições, além de destruir o casal homem e mulher, destrói a família, né? São filhos aí que serão criados separados dos seus pais, né? São a família que é atingida, a mãe, o pai, né? A avó, o avô, o tio. A família fica triste quando vê aí um relacionamento sendo destruído, né? Apesar que hoje em dia é tão normal, mas nós que somos servos do Senhor sabemos que isso não é normal. O nosso Deus não se agrada do divórcio. O nosso Deus quer que nós casemos e sejamos felizes até o fim das nossas vidas, né? Que tenhamos aí um único parceiro, que podemos aí construir uma família edificada, uma família sólida, mas infelizmente no decorrer da vida, né, muitas coisas acontecem. Alguns têm essa situação da traição, onde vai ser desfeito um casamento, alguns são abandonados pelos seus cônjuges, né, e passam situações terríveis, é grande a consequência de um divórcio. Por isso que o nosso Deus é contra o divórcio. Hoje eu quero falar com você sobre esse título que está aí. Ele me traiu, devo perdoar ou não? E agora, né? Só quem passa é que sabe como isso é difícil. Eu vou deixar para vocês aqui 4 histórias, né? Porque é muito fácil chegar aqui e falar para você, não, você deve perdoar, você deve continuar o seu relacionamento, mas cada um sabe da sua vida, cada um sabe o que passou, né? Então é difícil isso. Essa atitude de continuar ou não é algo que você tem que analisar todos os fatores e tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Tem que pedir direção ao Senhor. Tem que pedir, meu Deus, me ajuda. Qual direção eu devo tomar, né? Perante a Bíblia, quando há uma traição, você tem liberdade, sim, de separar, tá? É uma coisa triste, né? Mas, nesse caso, o Senhor nos permite a separação. Porque é algo que foi quebrado uma aliança, né? É muito difícil essa situação. Mas nós também podemos perdoar e viver uma vida feliz, mesmo após a traição. É possível, porque o nosso Deus restitui, né? Então, para nosso Deus não existe o impossível. Tudo que está destruído, o nosso Deus é perito em reconstruir. Então, há solução, sim, há esperança para uma pessoa que passou por essa situação. Mas há vários fatores que tem que ser analisado e eu vou deixar para vocês aqui 4 histórias reais, tá? Que aconteceram e você vai pensar, vai analisar e vai ver qual é o melhor caso para você, né? Eu não tenho como ficar falando, não, você deve perdoar, você não deve perdoar, porque isso é uma coisa muito séria, gente. É um relacionamento, né? É uma família, envolve muitas coisas, né? Então, às vezes, numa situação dessa, nós vamos pedir um conselho para uma amiga, né?
Até mesmo com um familiar, e a pessoa que está de fora é muito fácil falar, é muito simples chegar e falar, não, separa, né? Não, não vale a pena, ele não te merece ou ela não te merece, é muito simples fazer isso. Mas e as consequências que essa família vai viver? E como que era a relação, o que levou a essa situação? Então só essa pessoa, né, só o marido e a esposa, só o casal sabe o que eles passaram. Então eles precisam pedir direção a Deus, precisam orar, né? E precisam entender qual que é a melhor solução, buscar a melhor solução, né? Seja continuar ou seja separar, mas saiba que tem consequências. Você está preparado para todas as consequências que virão? Então é isso, né? É complicado falar sobre isso, é um assunto muito sério, né? E isso é algo que só a pessoa pode tomar decisão. Quem está de fora não deve ficar dando palpites, né? Sobre o que eu acho, o que eu penso, porque às vezes o que eu acho, o que eu penso não é o melhor para aquela situação. Então, o que é melhor? Buscar direção em Deus, tá? Analisar todo o contexto da história, buscar a direção de Deus, buscar a bênção do Senhor e saber que Deus ainda restitui. E saber que Deus constrói o que está destruído. Então, para o nosso Deus não existe impossível. Então, eu vou começar contando para vocês a primeira história. Se esse vídeo ficar muito grande, vai ter o segundo vídeo, tá? Para que não fique muito cansativo. Primeira história. Uma mulher casada há mais de 30 anos, tá? E no decorrer da vida, tem toda aquela situação de um casamento, momentos bons, momentos ruins. Mas dentro do contexto, estavam ali caminhando, né? Tinha uma filha só, estava criando aquela filha, se tornou uma moça. E no decorrer desses 30 anos, começa aquela situação. Um casal não vai cuidando do outro, né? Não tem mais aquela relação íntima, não tem mais aquela coisa do casal. Dois amigos é uma situação, dois irmãos é uma situação. O marido e mulher é outra situação, né? Tem um envolvimento íntimo, tem aquela relação que tem que estar cuidando do outro. Casamento é coisa séria, tá? A gente pensa que é assim, a gente tá namorando aquela mar de rosa, é dar flores, é abraço, é carinho, é beijos, né? É perdão, é muito fácil perdoar no namoro, na verdade, mas quando casa, tá convivendo no mesmo teto e começa a descobrir os defeitos um do outro e começa a se distanciar, começa a ter aquela vida rotineira, correria do dia a dia, e quando vê, estão vivendo como dois amigos, estão vivendo como dois irmãos. E nessa situação foi isso que aconteceu. A mulher se largou um pouco, né? Engordou. Não estou dizendo para você quem é gorda, não, olha, gente, tem tudo aqui, a gente tem que tomar um cuidado, né? Estou contando a história dela, tá bom? Cada um tem sua vida, cada um tem o seu corpo, uns são mais magrinhos, outros são mais gordinhos, o importante é ser feliz, cada um da maneira que se sente bem. Mas eu tô contando a história dela, tá bom? Então ela contou essa história pra mim, eu tô passando pra vocês, é óbvio que eu não vou falar o nome de ninguém, né? Mas é só pra vocês entenderem as histórias que podem acontecer nas nossas vidas, com qualquer uma de nós estamos sujeitos a isso, tá bom? Então, é para que nós possamos abrir a nossa visão e ficar atenta a todas essas coisas. Então, nessa situação, essa mulher começa a estar cansada daquele casamento, né? É aquela vida rotineira, não tem mais amor, não tem mais carinho, não tem mais relação íntima, tá? A mulher está largada, a mulher talvez esteja com depressão, está triste, né? Naquela situação. Ninguém é feliz vivendo um relacionamento dessa forma. E assim, o que aconteceu? Essa mulher estava se sentindo feia, estava se sentindo gorda, estava se sentindo mal e se deixou, se largou, assim mesmo ela me disse. E aí o que aconteceu foi que esse homem acabou se envolvendo com uma outra mulher, né? É sempre dessa forma. O que acontece nessa situação? Satanás, ele nos estuda. Satanás, ele é astuto, tá? Satanás, ele vai observar a situação que você está vivendo, o contexto da tua história e vai trabalhar. Satanás olha e vê essa situação. Bom, uma mulher e um homem casados, eles não estão vivendo como casal, eles não têm mais relações íntimas, ele não tem mais carinho com o outro, é um terreno propício para que eu possa entrar e destruir. Então eu vou agora trazer uma mulher estranha, uma mulher usada por Satanás, que vai entrar com seu sapatinho de algodão, com toda a delicadeza que a mulher tem, vai usar todos os atributos que são nossos, que Deus nos deu, tá? Mais pra frente eu vou falar sobre isso, que Satanás usa. Tem até uma entidade que usa todos esses atributos que são dados a nós mulheres. Ser atraente, ser sensual,
ser carinhosa, ser delicada, ser feminina. São atributos que Deus deu para nós mulheres. E nós achamos que isso é de Satanás, porque Satanás vem embutindo na nossa mente que isso é de uma mulher, como posso dizer, de uma mulher à toa, de uma mulher que não é serva de Deus. Então, todos esses atributos Satanás usa numa entidade que toma aí mulheres e vai usar esses atributos para simplesmente laçar o seu esposo. Olha só que coisa terrível, não é verdade? Então, aquilo que Deus deu para nós mulheres, serva do Senhor, para todas as mulheres, que podemos usar tanto para o lado bom como para o lado mal, tá? Mas essa entidade usa mulheres que usarão essa situação para destruir casamento. Enquanto a mulher, que deveria ser sábia, né, em todo sentido, não somente como na administração do seu lar, mas também como mulher, né, na vida íntima com o seu esposo. Tem coisas que nós podemos fazer que vai atrair o homem, que vai fazer com que o marido esteja ali próximo à mulher. São coisas que Deus nos deu, que nós devemos usar. Mas infelizmente quem usa é Satanás. A maioria das coisas que Deus deu para nós, né, Satanás usa. Satanás pega para ele, diz que é dele, que é ele que fez, que é dele, ele toma posse, e nós ficamos assim, ó, a Deus dará, olhando aquela situação e não fazemos nada porque achamos que é pecado. Mas Satanás, que não é bobo nem nada, vê a brecha e entra. Então nessa situação foi isso que aconteceu. Esse homem, eu não estou dizendo que ele é certo, que ele é santo, nada disso. Entenda o contexto da história, tá? Eu estou levando para o lado da mulher, porque a maioria que está aqui são mulheres, e nós temos sim nas nossas mãos essa autoridade. Nós temos sim talentos, atributos que Deus nos deu, para que nós possamos edificar um lar, tá? Por isso que Deus pede contas a nós, porque Ele deu isso para nós, né? Homens também têm os seus atributos, têm seus talentos, e Deus vai cobrar dele naquilo que lhe cabe. O que cabe a nós, Deus vai prestar conta conosco, tá bom? Então nós podemos sim edificar um lar, nós podemos ter um casamento saudável, nós podemos sim ser felizes com o nosso esposo, até mesmo na vida íntima, né? Fazer com que esse homem se sinta realizado como homem, e você também, mulher, se sinta realizada como mulher. Então Satanás, que não é bobo nem nada, viu essa brecha e trouxe ali uma mulher, e esse homem caiu, né, nesse pecado. Claro, tinha uma brecha ali, tinha uma lacuna, e ele entrou. Por isso que eu falo para vocês, para nós, estamos fechando todas as brechas. Todas nós estamos sujeitos a isso, tá? Eu não estou vindo aqui falar como uma mulher que é a verdadeira sabedoria, que sabe de todas as coisas, que a vida dela é perfeita, não. Eu sou como você, vocês são como a mim, tá? Somos mulheres, estamos sujeitos a passar por todas essas situações. Quando eu abro brecha, quando eu estou dormindo, quando eu dou lugar a Satanás, ele vai entrar e vai trabalhar. Eu já passei por um processo assim também, tá bom? Então vamos entrar no que eu estou dizendo. E o que aconteceu foi que houve aí a separação. Quando essa mulher descobre que esse homem está traindo, é óbvio, né? Imagina a dor no seu coração. Um relacionamento de 30 anos, né? Com uma filha e tudo, uma filha já moça. Então ela não aguentou, ficou muito chateada. E quando descobriu esse homem, né, pediu perdão, chorou, falou com ela, pediu várias vezes perdão, mas ela não perdoou. Ela não quis perdoar. Ela disse, não, eu quero a separação, eu não aceito essa situação. E se separou, tá bom? Para ela, naquele momento, foi a melhor situação. Foi aquilo que ela achou que deveria fazer. Então, esse casal se separaram. Esse homem vai ficar lá com essa mulher a qual ele já tinha, né, caído, e ela fica ali sozinha. E quando nós temos esse encontro, né, se conhecemos, ela me conta essa história. E ali ela já está triste, porque passou aí, eu acho que 2, 3 anos, disse que foi um estrago na vida dela, né, tanto financeiramente, tanto emocionalmente. É uma destruição, gente, é muito triste, né? Fora a dor da traição. Mas depois ela pensou um pouco e ela disse que depois se arrependeu. Ela pensou, talvez eu deveria ter perdoado. Será que eu fiz certo? Né? Porque observa só, 30 anos de relacionamento, 30 anos de um homem fiel, 30 anos de um casamento que não era uma bênção, né? Que tinha várias situações que poderia ser transformado, que poderia ter uma chance de restauração, mas infelizmente houve essa situação. Então, fica aí para você pensar. Será que se ela tivesse perdoado, ela não estaria hoje feliz com o seu marido? Né? Já aí num tempo, vamos dizer aí, no fim da vida, né, gente? São mais de 30 anos juntos, né? 30 anos, eu falo mais de 30 anos porque teve namoro, noivado, mais de casamento, 30 anos. Então, é uma vida. Nós todos somos sujeitos a errar, gente. Nós erramos, nós acertamos e essa é a vida, né? Então tem momentos que nós temos que colocar a situação na balança.
olhar o contexto dessa história e ver se de repente você perdoar, não vai ser melhor, né? Porque Deus pode restituir. Então esse é o primeiro caso. Vamos agora para o segundo caso. O segundo caso, uma mulher cristã, né? Casou-se ali com seu marido, que também era servo de Deus. Os dois estão juntos na igreja, estão servindo ao Senhor. E mais uma vez, o cotidiano de um casamento, né? Que nós não vamos cuidando, nós vamos na correria da nossa vida, nós temos muitas coisas, muitas prioridades, que nós achamos que é a mais importante. E naquela situação ainda, que era o tempo que nós colocamos a igreja em primeiro lugar. Não, primeiro a igreja. Eu largava o marido, eu largava a casa, eu largava a família e tem que se dedicar à igreja. E foi nessa situação, nesse contexto. E esse marido começa a trabalhar num lugar e lá tem uma mulher linda. São histórias que chegaram a mim e me contaram. E nessas histórias eu vou aprendendo um pouco com cada situação, com cada erro, para que nós venhamos aprimorar. É assim a vida, tá? Então são situações que todos nós podemos passar. Nesse contexto dessa história, começa a ter ali a vida cotidiana de um casamento, que a maioria das vezes é dessa forma. Nós temos filhos, nós temos casa, nós temos a igreja, nós temos tantas coisas para fazer e vamos deixando aquilo que nós achamos que não é tão prioridade assim de lado. Por exemplo, o relacionamento do casal, né? Ah, hoje eu não tenho tempo, hoje eu tô com dor de cabeça e só reclamações e briga daqui, briga de lá. E lá onde a outra pessoa está, Satanás vai analisar, gente. Satanás, ele é astuto. Mais um terreno para ele entrar e destruir. Tem uma brecha nessa relação, né? Não tá tendo mais o relacionamento íntimo, não tá tendo mais carinho um com o outro, não tá tendo mais diálogo, só tá tendo briga, só tá tendo uma situação bem propícia para que Satanás possa entrar e destruir, tá? Eu não tô querendo dizer aqui que tudo é culpa de Satanás. Eu tô querendo dizer que Satanás trabalha de acordo com aquilo que nós temos. Satanás só vai destruir se ele encontrar um lugar, se ele encontrar uma brecha, tá bom? E quem dá esse lugar, quem dá essa brecha? É nós, né? Quando acontece uma situação dessa, não vão falar, foi culpa de Satanás. Não, Satanás, ele entra porque eu sou a culpada, porque o meu esposo foi o culpado, porque nós abrimos brecha, nós demos um lugar para que ele pudesse entrar e destruir. E quando ele vê uma brecha, ele entra e destrói. Satanás está trabalhando, não é assim? Ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar, a quem ele possa destruir. Por isso nós temos que estar muito atentos a tudo isso. Então nessa situação, tá aí uma brecha, e lá onde ele trabalha tem uma mulher linda, maravilhosa, que se cuida, sabe? Que chega com toda aquela maneira, né? Que sabe atrair, que é sensual. E claro, aquele homem, o que aconteceu? Primeiro ele começou a resistir. Dizia não, até que um dia ele não conseguiu e caiu. Só que ele era um servo do Senhor. E ele viu que ele errou, né? Gente, isso todo mundo pode passar, tá? É muito fácil julgar, é muito fácil jogar pedra. Tem uma palavra que diz assim: ao que está em pé, cuide para que não caia, tá? Então, às vezes eu venho aqui, não, porque eu sou muito isso, eu sou fiel, eu sou santa, mas o dia de amanhã só Deus sabe. Todos nós somos sujeitos a cair, tá bom? Nós somos pecadores. Qualquer um pode dar brecha, pode dar lugar e cair. Então, nessa situação aconteceu isso. Esse homem caiu, mas quando ele viu o que ele fez de errado, ele se arrependeu. Então, ele vai, chega na sua esposa e conta o que aconteceu, tá? Pede perdão a ela, não deixa aquilo em oculto, foi ele mesmo que contou, e ali ela chora, ali ela fica triste, mas ela resolve naquele momento perdoar, né? Não, eu vou perdoar, e foram ali, conversaram com os pastores deram um respaldo, deu conselho, ajudou aquele casal, e ali começa a seguir a vida desse casal. Mas o que aconteceu? Ficou uma dor, ficou um sofrimento, né? E ela não conseguiu, no decorrer daquela situação, continuar. Ela não conseguia mais ter relações íntimas com o esposo. Aquilo ficava na mente dela, né? Então nós podemos dizer, então ela não perdoou. Não, ela perdoou, mas ela não conseguiu lidar com a dor. Ela não conseguiu levar aquilo adiante. E aí ela foi deixando passar. Aí ela resolveu continuar naquela situação. Até chegar um momento que não teve mais como. E o que aconteceu? Um pouquinho, alguns anos depois, infelizmente, esse casal se separou, tá? Devido a várias situações, não só por essa. É tipo um pingo, né? Que tava faltando, já tava ali
transbordando, várias situações, tá, gente? Eu não vou ficar entrando em muita coisa porque não dá. Mas aquele homem também era frio, aquele homem era arrogante, aquele homem também às vezes era grosso com ela. Ela se sentia apagada, ela se sentia diminuída. E foi crescendo aquela situação até chegar a esse ponto. Ela ainda tentou, né? Ela ainda tentou perdoar, ela ainda tentou continuar, mas infelizmente não deu. E infelizmente esse casamento foi destruído. Mas infelizmente esse é um caso que a pessoa perdoou, mas ela não conseguiu levar, tá? Por várias situações. Esse daí é apenas uma vírgula, né? Nessa relação. Então todas essas coisas podem acontecer, tá? Num relacionamento. E infelizmente há histórias que não acabam tão bem assim. Por exemplo, essas duas histórias que eu estou contando foi uma história complicada, difícil, né? De mulheres que saíram feridas, de mulheres que saíram machucadas e de mulheres que não conseguiram continuar nessa relação devido a uma dor da traição, tá? Então eu não sei qual é o seu caso aí. O que eu quero dizer para você é que há esperança. Deus pode transformar. Foi um caso de você perdoar, é possível a restituição. É preciso que você tenha ajuda psicológica, tá? Nós temos aí mulheres e homens de Deus que são preparados para isso. Então, às vezes, nós precisamos buscar ajuda também. Ajuda na medicina. Tem a psicologia para isso, tá bom? E tem o lado espiritual, que é perdoar de todo o seu coração. Então, eu vou deixar uma mensagem aqui para vocês. Eu vou ter que terminar o vídeo, que está muito grande. Tem mais duas histórias. Vai ficar para a segunda parte desse vídeo, tá bom? As duas histórias é um pouquinho melhor que essa. Essa daqui é um testemunho que eu deixei para vocês verem que essas coisas acontecem. Todas nós estamos sujeitos a passar por isso, tá bom? Ninguém está livre, tá, gente? Todos nós somos seres humanos, todos nós estamos sujeitos a todas essas paixões, né? O cotidiano de um casamento não é fácil, então podemos passar por isso. E quando passamos por essa situação tão difícil, que é a dor da traição, como reagir a isso, na verdade? Então deixei para vocês aí dois testemunhos, tá? Na verdade, para que você possa entender um pouquinho o que pode acontecer num relacionamento, tá? E o próximo vídeo eu vou contar para você mais duas histórias. E essas duas histórias é um testemunho abençoado de que Deus restitui. Deus restituiu esses relacionamentos que também passaram por traições. Mas vai ficar para o segundo vídeo, tá? Mas para finalizar aqui, eu vou deixar para vocês uma mensagem de Deus. O que Jesus fala sobre todas essas coisas, né? De perdoar. Perdoar qualquer pecado. Está em Mateus 18, versículo 21 e 22, que diz assim, ó. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Eu fiz a conta. 70 vezes 7 é 490 vezes nós devemos perdoar o nosso irmão. E aí diz em toda a relação, tá? Tanto meu irmão, né, meu esposo, meu cônjuge, meu amigo, qualquer pessoa que pecar contra você, você deve perdoar 70 vezes 7. Aí vem uma pergunta, é fácil perdoar? Não é fácil, né? Nós temos que pedir a graça do Senhor, para que Ele venha limpar o nosso coração, para que nós venhamos ter a decisão de perdoar. Nós precisamos perdoar, porque a palavra do Senhor diz que nós perdoamos, então nós seremos perdoados. Se eu não perdoo, como Deus vai nos perdoar, não é verdade? Nós pecamos toda hora, nós também erramos, mas quando alguém erra contra nós, não conseguimos ver o nosso erro, nós conseguimos ver só o erro do irmão, né? Só o erro do próximo. Então nós ficamos ali naquela situação, não vou perdoar, ele errou contra mim, né? Tá machucando, tá doendo, eu não quero perdoar. Então são decisões que nós vamos tomar, de perdoar ou não. Mas o melhor é sempre perdoar. Mesmo que você não fique ali na relação, né? Que foi o caso dessas duas. Depois elas disseram que perdoaram, né? Liberou perdão sobre a vida daquelas pessoas, para que eles pudessem seguir a vida. Mas infelizmente não puderam seguir a vida juntos. Mas limpou o coração pedindo perdão. Então perdoar sempre, tá? Devemos perdoar alguém que peca contra nós, seja qual for a situação, de uma traição, de qualquer outra coisa, devemos perdoar para que nós também possamos ser perdoados pelo nosso Deus, tá? Seguir junto, aí já é uma outra história. Você vai ter que analisar o contexto da sua história, do seu relacionamento, vai ver se vale a pena ou não, vai pedir direção ao Espírito Santo de Deus, que esse sim vai te guiar para que você tome a melhor decisão. Não vá pela cabeça de fulano, de ciclano, tá?
Porque às vezes a pessoa que está de fora, ela tem uma outra visão, ela vai falar aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa, mas quem convive na relação é você e seu esposo, então só vocês dois sabem o que vocês têm passado, tá bom? Então se você está passando por esse processo aí, alguém te traiu, tá doendo demais, nesse primeiro momento não é fácil, talvez você tenha que ter um tempo aí para dissimilar toda essa dor, né? Precisa de buscar ajuda psicológica, precisa buscar ajuda em Deus, em Jesus Cristo, precisa entrar no seu quarto, orar, falar todo o seu sentimento, contar toda a sua dor para o Senhor, e o Espírito Santo vai te dar a melhor direção, o melhor para você. Eu creio nisso. Deixando para vocês aí que esse é o primeiro vídeo, eu vou finalizar no segundo, tá bom? Eu vou ver se eu já coloco ele o mais rápido possível. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.